Vamos ver aqui mais 13 minutinhos do Caio Fábio debulhando aqui. E aí, já vou deixar um pouco mais rápido e já era, galera. Eu gostaria de entender se a gente levanta a bandeira, foi o que eu acabei de falar ali, e fala assim, eu sou cristão, eu sou do amor, eu sou da paz, não eu sou levanta católico. Tá, mas vamos imaginar que a pessoa que tá assistindo a gente tem isso, né? Eu quero ser o melhor que eu posso. Eu também não posso ser contra ninguém, eu também não posso amaldiçoar, como você disse no começo. Não precisa amaldiçoar ninguém. Nem um povo, nem outro, né? Só não precisa idolatrar Israel. Por que eles surgiram? Tem uma explicação para o terrorismo palestino. Depois de esperarem 50 anos que a solução estabelecida pela ONU Corinthians ganhou a Libertadores Mundial, e fez o sionismo estádio, tinha muito poder acabou o mundo. por causa do recurso financeiro que os judeus sempre tiveram, um povo inteligentíssimo, que aprendeu com as maiores superpotências da Terra, desenvolveram ciência com os egípcios durante 430 anos morando lá, depois com os babilônios, que era a maior potência científica, econômica, militar do planeta, depois com os persas, que ficaram mais evoluídos ainda, depois com Alexandre o Grande, que é enorme, depois com os romanos. Então, uma acumulação enorme de saberes, depois a dispersão pelo mundo inteiro por todos os povos da Terra aprendendo conhecimentos. Então, é um povo que, inegavelmente, tem um acervo enciclopédico de conhecimento que poucos outros povos possuem. Então, ele já tem uma vantagem de conhecimentos enorme. Mas em 47, quando meio isso. se estabeleceu depois em 48 o Estado de Israel, a ONU votou a criação de 2 estados. Um Estado de Israel e um Estado palestino. Porque já que iam criar um Estado para Israel, os palestinos disseram, a gente está aqui há milhares e milhares de anos sem ir a lugar nenhum. Ou seja, se tem um povo com direito capião de ficar aqui, que nunca foi a lugar nenhum, cuidou da terra, morou aqui, viveu todos os atropelos que Jerusalém viveu, destruição, reconstrução, tudo isso, e nunca saímos daqui, fomos nós. E sempre também houve uma pequena população de judeus que vivia harmonicamente com os palestinos. Eu comecei aí a terra chamada Israel ou Palestina, no início dos anos 70, e ainda peguei palestinos e judeus, irmãos próximos e íntimos. Até muito pouco tempo atrás. Porque a guerra não era contra os palestinos, era uma guerra contra os egípcios, os sírios e os jordanianos. A guerra da independência foi contra eles, a guerra dos 6 dias foi contra eles, a guerra do Yom Kippur foi contra eles, e aí assinaram os tratados de paz e nunca mais teve guerra entre egípcios, sírios, libaneses, jordanianos. E aí o que aconteceu? Os palestinos continuavam esperando, assim como Israel tinha estabelecido o seu Estado, o seu Knesset, a sua estrutura política, estavam se desenvolvendo, eles disseram, a gente precisa disso. E sempre adiando o processo, porque eram as autoridades constituídas de Israel que adiavam. É a questão de ambos quererem Jerusalém? Jerusalém, o acordo que a ONU fez era perfeito. O acordo que a ONU fez é Israel fica com Judá, põe a capital dela em Tel Aviv, a capital política. Eu ainda cheguei em Israel nos anos 70. Se você perguntasse qual é a capital de Israel, eles iriam dizer Tel Aviv, nos anos 70. Todas as embaixadas do mundo estavam e ainda estão em Tel Aviv como caracterização disso. Foi só o Trump que moveu a embaixada americana para Jerusalém. As outras, se você quiser visitá-las, vá a Tel Aviv, estão lá. E a Judéia toda estava sob o domínio de Israel, mas o resto era Palestina, Cisjordânia, Gaza, as cidades anteriores dos filisteus, Ecrom, Gate, todas essas eram cidades que estavam sob domínio palestino e tinham maioria de população palestina, como Haifa. Mas eles foram devagar tomando. Por exemplo, a cidade de Jesus, onde ele nasceu, Belém, até hoje você chega lá, tem uma população majoritária palestina e uma outra população cristã. O que menos tem em Belém, onde Jesus nasceu, é judeu. E em outros lugares também, como Hebrom, onde Abraão está enterrado com os patriarcas. É uma cidade... Ele não falava isso antes, né? Nunca vi ele ser tão direto assim. De Palestina, por causa do islamismo, que também cultua, venera Abraão, Isaac, Jacó, Sara e todos os outros personagens do Velho Testamento. O islamismo não tem antagonismos com os personagens bíblicos do Velho Testamento. Mas a gula foi crescendo em Israel, não nas primeiras gerações. Eu ainda cheguei lá no tempo em que a atitude dos políticos de Israel era de natureza socialista, porque Israel começou a se estruturar a partir dos kibbutz, lá naquela região. E os kibbutz foi o único experimento socialista que deu certo no mundo durante algumas décadas. Porque tudo era de todos, ninguém era dono de nada, tudo era decidido comunitariamente. É uma história longa, até interessante. O que eu gostaria de entender se a gente levanta a bandeira, foi o que eu acabei de falar ali, e fala assim, eu sou cristão, eu sou do amor, eu sou da paz, eu sou católico. Tá, mas vamos imaginar que a pessoa que está assistindo a gente tem isso, né? Eu quero ser o melhor que eu posso. Eu também não posso ser contra ninguém, eu também não posso amaldiçoar, como você disse no começo. Não precisa amaldiçoar ninguém. Nem um povo, nem outro, né? Só não precisa idolatrar Israel. E precisa reconhecer que até a morte, até os sionistas, que o Caio Fábio tá mais na gnose, né? Ele tá muito quântico pra ser um bom pastor ali no nível bíblico, né? E aí nesse nível quântico fica muito longe de nós também, então ele acaba ficando no meio do caminho ali. Porque ele não tá no nível que a gente chega e não tá lá embaixo no nível binário com os pastores.
Eu analisei mais o binário ali. Mas ele vê mais quanticamente que os caras, mas por isso mesmo acaba também atropelando algumas coisas. Mas ele é bom, é incrível o que ele vê. Matarem o Yitzhak Rabin, que tinha acabado de fazer a paz com os palestinos, apertou a mão do Arafat, ao lado do Shimon Peres, com aquela alegria do Bill Clinton, que tinha conseguido a pacificação que há anos se buscava. Eles voltaram para casa para fazer o que a ONU tinha estabelecido, o que era. Cada um teria sua capital fora de Jerusalém, a capital política, e Jerusalém seria uma capital espiritual para judeus, cristãos e muçulmanos. Todo mundo vai lá, quem quiser adorar, adora nos seus templos, nos seus lugares. É uma cidade cosmopolita. Mas foram os radicais judeus que disseram não. A cidade é nossa, e a cidade de Jerusalém nunca foi originalmente dos judeus. Inicialmente, a primeira figura que se diz que morou lá, na narrativa bíblica em Gênesis 17, foi Melquisedeque, rei de Salém, e Jerusalém. Segundo, foram os jebuseus que moraram lá. Muito antes foi Davi que chegou, já bem depois, e tomou Jerusalém dos jebuseus e estabeleceu lá a sua capital. Então foi no peito e na raça também que se estabeleceu aquilo ali. Se você fosse seguir a sequência histórica das coisas, Jerusalém nunca teria sido a capital de nenhuma monarquia de Israel. Agora, tem uma coisa chocante, já que agora a gente deve ter só 5 minutos, deixa eu te dizer o seguinte, se você somar o tempo que Israel morou naquela terra, não dá 15%. Esse conta toda a história, fala de Israel. A maior parte do tempo, Israel esteve fora, o povo de Israel esteve fora. E tem uma segunda coisa que eu quero te dizer. Além dos sionistas, radicais, fanáticos, que beijam pedra, adoram árvores e querem ficar ali, a terra é nossa, a maior parte dos judeus do mundo não tem nenhum interesse nisso. Por isso, você abre a internet, você vê rabinos judeus no mundo inteiro queimando a bandeira de Israel, dizendo que os sionistas são fanáticos. Mas você vê que é louco, também não querer nada ali abandonar, também é errado abandonar a terra 100%. Israel tem promessas ali que tem que ser cumpridas. Por outro lado, eles querem e faz aquela imundície lá, tá tudo errado, né, de um lado e do outro. Porque foi depois que assassinaram o Shimon Peres. Se o Shimon Peres tivesse continuado, o que nós teríamos hoje? Jerusalém como capital espiritual dessas 3 religiões, as capitais políticas fora da Jerusalém amuralhada, somente depois que a gente povo fez palestino constituído com Estado, Calhou, autoridades e tudo mais, e um convívio tranquilo de paz que eles conseguiram fazer durante mais de um milênio. Os cruzados foram para lá, há 1000 anos atrás, os cruzados eram cristãos, para lutar contra os muçulmanos. Sim, mas mesmo assim, ele vai em assuntos, ele tem algumas certezas que acho que ainda faltam coisas para ele entender. Mas ele vai bem até onde dá pra ir, de fato, né? Mas eu, quando eu analisei bons pastores, melhores pastores do Brasil, eu tava analisando ali dentro da Bíblia, dentro do aspecto binário. Ele já vem pro lado gnóstico, lado quântico da coisa, entende? Então ele tá além desses pastores. Mas também não chega na nossa visão. Até onde eu sei, né? Talvez ele esteja também desdobrando aí. Contra Saladino. E os judeus estavam lá, eles entraram na guerra? Não. Os cristãos que foram para lá lutar contra os muçulmanos, lutaram contra os judeus? Não. Conviveram e continuaram convivendo. Foi a política ocidental, patrocinada pelo Theodor Herzl, do sionismo, que gerou essa confusão toda e essa idolatria de chão, de terra. E isso é que é o caos. Aí você vê os cristãos, não entendem nada de Bíblia, nem de teologia, porque Jesus, como eu ia dizendo, se você lê os evangelhos, você não vê Jesus dar nenhuma ênfase em Israel como lugar que você tem que estar. A mulher samaritana, lá em João 4, perguntou a Jesus, aonde é o lugar que se deve adorar? Lembra dessa história? E o que Jesus respondeu a ela? Ela perguntou, aqui nesse monte Gerizim, em Samaria, ou lá em Jerusalém, como vocês dizem? A resposta de Jesus define isso tudo. Ele disse, mulher, em verdade eu te digo que nem neste monte Gerizim, nem em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar a Deus. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus nunca deu ênfase, nunca sacralizou, nunca santificou, nunca estimulou nenhum tipo de adoração. Ele tá arrebatando o quântico, né? Mas para Israel é importante aquilo ali, para as palavras se cumprirem, e ele falou que ia salvar aquilo ali, que ia reerguer aquilo ali. E tá previsto isso. O sacrossanto das pedras de Jerusalém. Para Jesus não, todo lugar era lugar. E as figuras que ele mais louvou em termos de fé foi um centurião romano, pagão, portanto, e uma mulher ciro-fenícia, pagã. É isso que eu falo também, que ele quer atropelar 100% Israel, e não é bem assim. Diz, eu nunca encontrei em Israel ninguém que tenha uma fé como essa, deslocando o eixo da fé daquela geografia para o mundo inteiro. Aí, para concluir mesmo, que agora eu tenho 1 minuto e meio, o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, que os verdadeiros filhos de Israel não são aqueles que nasceram do DNA de Abraão, nem da genética, nem de nada disso. São aqueles que têm fé em Cristo Jesus. Esse é o Israel de Deus espalhado pela face da terra entre todos os povos. Ele troca Israel por igreja, né? Aquele velho erro. Ele não é. Tem o reino da terra e o reino do céu. E não muda que os cristãos viraram os judeus que aceitaram, sim. Mas e os que não? A volta, a salvação e a ira é pra isso. Pra colocar no ponto que não tá, óbvio. Senão, não tinha o que fazer. Tava tudo feito. Eu sou do Israel de Deus, você é do Israel de Deus. E não tem uma gota de DNA de Abraão aqui comigo. E você sabia, só para concluir em 30 segundos, que em Israel é proibido fazer teste de DNA? Você sabia disso? Porque se fizerem teste de DNA nos judeus que estão lá, a grande maioria não tem DNA judaico nem de Abraão. Não tem. E eles não querem que o povo veja que aquela é uma questão exclusivamente política. Até o argumento da herança genética de Abraão é absolutamente falacioso. E eu teria mais 3 dias de fala para te mostrar esses arrazoados, mas o tempo é curto, mas eu espero que as pessoas tenham minimamente entendido. Mas não é só por isso, né? Muitos ali vai ser judeu mesmo de sangue. Eles não é o medo disso só, não. Eles têm como provar, eles sabem, eles têm a linhagem. Tem conexão, sim. Não é esse o problema deles. O problema com o DNA, primeiro, envolve várias questões da zona que é feita, várias comprovações de crimes que fazem um monte de coisa, depois usam a lei do retorno para se esconder lá, nenhum país pode julgar.
Como se eles estivessem acima das leis do mundo. E isso os sionistas, tá? Os talmudistas. Não tô falando da Torá, do judeu verdadeiro, Israel verdadeiro, o que tem que ser. Só que isso acaba queimando no filme do que tem que ser. Fica parecendo uma coisa só. Confundir Talmud e Torá é um absurdo. E as pessoas confundem, né? Talmud tem coisas horríveis, a Torá é santa inteira. Até o que parece ruim lá, você vê que é santo e tem uma explicação. Que as pessoas às vezes não querem ver. Mas é doido, porque não adianta também você querer substituir, atropelar Israel totalmente, igual esse pessoal faz, né? O que tem que fazer é salvar. E essa questão do DNA também faria outros povos provar que são judeus, entendeu? E aí obrigariam eles a muitas coisas ali. Tem muita coisa envolvida, né? E pode incluir essa também, para alguns casos. Sim. Vai um desdobramento binário, né? Mas aí que tá, de onde tá vindo as consciências, né? Sim, Will, tem nexo sim que você falou. Eu até acho que expliquei alguma vez. Na morte, aí como que plasma ali no desfazer daquela realidade. E como o processo recomeça, né? Mas aí são variantes, né? É como as tonalidades ali com seus ângulos. Em algum ponto são a mesma, mas dependendo de onde você olhar, são frações. E a conscienciologia nos desprende, né? Nos solta disso. E inclusive eu gostaria muito que você fizesse o curso aí também, porque você já entende bastante da coisa. Tenta se organizar aí, tiver condição apertada, que é normal, a gente tá encarando momentos que não fica fácil pra ninguém, né? Mas aí o pessoal te ajuda aí com o cupom, com o que precisar, pra você também não ficar por fora. Vocês que são de casa, principalmente.